seja bem-vinda aqui na nossa jornada da marmitaria. Hoje nós estamos no nosso quarto encontro. Se você perdeu, não tem problema, você volta no nosso canal. Nós temos uma playlist só com dicas de como você pode iniciar o seu primeiro negócio. Aqui na Jornada da Marmitaria você vai descobrir muitas coisas em relação ao negócio de congelados. Hoje, no quarto encontro, eu trouxe para vocês dois modelinhos, dois formatos de negócios para quem está começando, né? Então, a aula de hoje vai ser sobre esta questão, sobre esta pergunta. Qual o melhor formato para você? Se você não pensou nisso, eu trouxe para você hoje vários insights, várias questões para poder fomentar seu pensamento, para poder expandir a sua mente próspera, a sua visão do mercado e conhecer as infinitas possibilidades. Vamos nessa? Preparei alguns slides para te mostrar tudo nos mínimos detalhes, para você não perder nada. Vamos lá? Então vamos trabalhar aqui com a observação deste mapa mental, desse plano de negócios resumido, em que nós observamos logo no início, lá no centro, dentro desta bola preta, escrito negócio de congelados saudáveis, tá? Então, gente, eu separei aqui em círculo por cor para vocês terem uma diferenciação do que a gente está falando, tá? E entenderem. Bom, na bolinha vermelha eu coloquei um formato de negócio que é mais robusto, que é muito mais profissional no sentido de ter uma estrutura, uma necessidade de estrutura maior. E no círculo roxo já é um tipo de negócio, um formato de negócio em que a pessoa, o cozinheiro ou a cozinheira, ela, na verdade, ela só tem, no momento, a mão de obra dela. Ou seja, ela não tem ainda a condição para investir financeiramente de uma forma mais robusta no seu negócio de congelados. Então, nós vamos ver aqui, já observando na bolinha vermelha, do lado, nós vamos ver aqui, ó, para você iniciar, né, ser esse microempreendedor, né, já mais avançado, ou chegar a um nível de pequena empresa, a pessoa vai ter que ter o quê? Mais quantidade de maquinário ou maquinários mais profissionais, tá? Vai precisar de um investimento financeiro para poder justamente investir nesse maquinário, investir no local onde vai ser feito esse congelado, na organização, na estrutura, nas bancadas. Não só a parte estrutural, como aqui está descrito, mas também, não está aqui colocado, mas tem também que se pensar no investimento em relação ao material, em relação a insumos, materiais, ingredientes. Vai ter que investir também em pessoal, porque ele não é mais um MEI, ele não é mais um profissional que tem apenas, no máximo, mais um funcionário. Ele tem outros funcionários. E justamente porque ele tem maior número de funcionários, presume-se então que ele também tem uma demanda de serviço maior, ou seja, mais pessoas compram, mais pessoas encomendam, todos esses funcionários são legalizados, ou seja, o faturamento da empresa é um faturamento muito acima do que seria um faturamento do MEI. Mas eu vou aqui dar um pulo mais à frente e pedir para que vocês observem a bolinha azul. Eu queria mostrar para vocês os tipos de negócios de congelados saudáveis, porque saudável, falar sobre comida saudável é muito amplo, né? Como nós podemos trabalhar isso, ou seja, setar clientes-alvo? Então, nós vamos aqui ver, ó, segmento generalista, né? Segmento generalista, o nome já diz, é uma segmentação mais ampla. Segmento de um nicho específico, segmento daquele nicho que você trabalha, que você é especialista, que você só faz para aquele nicho. No próximo slide eu vou falar especificamente sobre essas questões de segmentação, tá? Em relação à produção de congelados, mas assim, vamos focar aqui. E nós temos, por último, o segmento combinado, que na verdade pode ser dois nichos juntos, que pode ser, na verdade, você produzir congelados de forma mais generalista, mais ampla, para vários públicos e, ao mesmo tempo, também ter nichos incluído
nessa produção, né, nichada. Então, o que acontece? Você pode trabalhar de múltiplas formas, tá? Ainda focados aqui na bolinha vermelha, do microempreendedor e da pequena empresa, nós vamos falar sobre canais de distribuição e de venda. Bom, se você está nesse primeiro grupo, né, dos microempreendedores ou da pequena empresa, você tem que ter realmente uma loja física ou uma fábrica de congelados. Para quê? Para que o cliente possa retirar esses congelados, se assim ele quiser, ou você vai ter que também desenvolver uma estratégia de distribuição desses congelados, ou seja, fazer essa entrega, chegar até o cliente. Para isso, você muitas vezes precisa ter um serviço de motoboy, precisa ter um serviço, talvez também de um carro da empresa para poder estar fazendo essas entregas. Mas também é muito natural acontecer da empresa não querer ter essa demanda, né? E aí simplesmente ela optar por ter parceiros, por exemplo, marketplaces, que são o quê? Grandes lojas, apps de entrega, ou seja, por exemplo, iFood. O iFood faz muito isso, ele é um intermediário, ele não produz praticamente nada, ele só faz esse caminho do meio, que significa você anuncia no iFood, as pessoas têm acesso à divulgação através do iFood, se interessam, fazem a compra, essa compra tem um percentual que fica para o iFood e esses congelados são levados até o cliente, porque o iFood tem a sua própria estrutura, né, de distribuição, de logística. Então, gente, é uma questão que vocês também precisam pensar. Como vai ser o meu canal de distribuição? Que tipo de logística eu vou ter? Vou permitir que venham até aqui buscar? Ou eu vou fazer as entregas dos meus congelados? E se eu for fazer, de que modo vai ser? Eu vou ter o meu próprio carro, vou ter minha própria estrutura da empresa, né, que vai levar um profissional para fazer isso, ou eu vou trabalhar em parceria com o iFood e outros apps e outras marcas que já fazem esse serviço também. Agora vamos olhar para o outro lado, onde está aqui a nossa bolinha roxa ou círculo roxo. E lá no meio desta bolinha roxa está escrito cozinheiro especialista em congelados. Todo cozinheiro começa o seu negócio com ele mesmo, né? Depois ele chama uma outra pessoa para poder estar trabalhando com ele, produzindo os congelados, e assim vai num crescente até chegar a uma pequena empresa ou a ser um microempreendedor mais avançado, né? Digamos assim. Então, nós percebemos que o cozinheiro especialista, muitas vezes, ele não possui maquinário para produzir esses congelados, tá? Nesse formato de negócio, inclusive, ele não tem. Vamos ali dar uma olhada e ler. Não possui máquinas, ele não tem investimento financeiro, quer dizer, ele começa a trabalhar sem precisar de investimento financeiro, ele não põe a mão no bolso dele, a princípio. Na verdade, ele necessita somente de sua mão de obra e de seus conhecimentos em relação aos congelados, ou seja, ele é um especialista. Ali abaixo, na bolinha verde, né, no círculo verde, eu coloquei o mesmo assunto, né? Cliente-alvo no azul, clientes-alvo também no verde. Então ali eu organizei exatamente para vocês verem que isso se adequa também ao cozinheiro, tá? Então o que tem ali no azul também tem no cozinheiro. Vou ler novamente para vocês perceberem isso. Temos ali, ó, clientes-alvo, segmento generalista, quer dizer, a produção dos seus congelados será generalista, será nichada, né? Um nicho específico ou dois nichos específicos ao mesmo tempo. Outra opção, a opção do segmento, né, de produzir congelados de forma combinada, novamente, ou seja, trabalhando com os dois segmentos ao mesmo tempo. Por fim, lá embaixo no canais de distribuição e venda, ligado ao círculo roxo, nós vemos lá no finalzinho, produz na residência do cliente-alvo. O que isso significa, gente? Lá, anteriormente, tínhamos visto que o microempreendedor, microempresário, o pequena empresa, né, ele tem necessidade de ter o local.
próprio ou alugado, mas tem que ter lá a sua estrutura física. Já o personal cozinheiro ou especialista, ele pode optar por simplesmente ir até a casa do cliente. Então, ele não necessita de ter um espaço para produzir seus congelados necessariamente. Ele vai até a casa do cliente. Todo o serviço do cozinheiro especialista é feito por agendamento, por agenda, por datas, né? E é a partir daí que ele se organiza para poder se deslocar e fazer este atendimento, este serviço no local onde o cliente-alvo está. Vamos agora para o segundo slide. Bem, nesse slide eu fiz algumas alterações muito pontuais, tá? Coloquei lá em cima formatos de segmentação de cardápio. Vamos falar um pouquinho agora como seria essa produção para as duas estruturas, mostrando para vocês que existe algo bastante similar, tanto na microempresa como pequena empresa, como também para o trabalho, né, para o formato de personal cozinheiro, de cozinheiro especialista. Então vamos lá. Lá na bolinha vermelha está exatamente como estava no slide anterior, dizendo lá sobre as máquinas, investimento, sobre os profissionais, sobre a estrutura do negócio. E ali na bolinha roxa também está lá, exatamente como estava no slide anterior. Não possui máquinas, não necessita de investimento financeiro e necessita apenas de sua mão de obra e conhecimento específico. Isso aí nós já entendemos, essa dinâmica. Vamos agora passar para a parte de baixo, onde estão as bolinhas do círculo azul e verde. No círculo azul, nós percebemos que assim, tipos de negócios de congelados em relação à segmentação é a seguinte: generalista, quando nós falamos em a empresa trabalha de forma generalista, então ela trabalha com uma grande gama de produtos diversificados. Ou seja, ela quer atender diversos tipos de clientes dentro do segmento de alimentação saudável. Então nós temos ali, onívoro, nós temos low carb, vegetariano, vegano. Isso é uma opção, né, uma setagem que o profissional decide implementar dentro do seu negócio. Aí, nós olhando ali para o outro lado, dentro do círculo verde, nós vemos a mesma orientação, que o cozinheiro, o personal, também pode trabalhar desta forma. Também pode optar por ter uma tendência mais generalista, englobando alimentação onívora, low carb, vegetariano, vegano, tá? Então, ele vai produzir de acordo com a demanda de qual cliente vai necessitar do congelado dele, tá? Lembrando que quem é microempreendedor ou tem pequena empresa, ele tem que ter todo esse investimento de low carb, de vegetariano, de vegano já pronto para o cliente ir buscar ou para ele levar, né? Ou seja, fazer essa entrega para o cliente. Enquanto que o cozinheiro personal, ele não tem investimento financeiro nenhum. Ele só vai até o local fazer esses congelados de acordo com a demanda, ou seja, com a necessidade desse cliente. Então, se ele abre para trabalhar generalista, ele tem que dominar todas as técnicas. As técnicas que significam simplesmente conhecimento específico em relação a low carb, vegetariano, vegano e etc. Vamos agora descer, né, para o segundo tópico do nichado. O que é congelado nichado? O congelado nichado são aqueles que atendem a um determinado tipo de nicho, tá? Ou seja, é específico. Por exemplo, tem empresas que se dedicam somente a produzirem congelados saudáveis, mas assim, voltados para o vegano. Tem empresas que decidem nichar só no vegetariano, né? Da mesma forma, nós podemos fazer isso tanto como pequena empresa, como também cozinheiro. Você pode ter um cliente que precise só de congelados veganos. Então, você vai atender essa demanda dele, né? E, de repente, num outro atendimento, num outro serviço de personal, você tem um cliente que queira um cardápio só de low carb. Então, você vai atender esse cliente também, produzir esses congelados para este cliente de acordo com a demanda que ele necessite, ok? E agora vamos ver aqui o combinado, que é um segundo tópico ali. O que seria um negócio de congelados misto? Misto seria exatamente esses dois itens anteriores. Mesclar um pouco do generalista com um pouco do nichado.
Eu já havia falado lá no outro slide que o combinado, o segmento, né, de congelados combinados, significa que pode justamente atender o generalista e também misturar com algum tipo de nicho, tá? É uma coisa bem assim específica, quer dizer, é uma determinação do próprio dono do negócio. Eu quero trabalhar dessa forma. Em relação ao personal, eu coloquei ali, né, no tipo de segmentação lá embaixo, né, do combinado, eu botei terapêutico. O que seria o terapêutico? Seria aquele tipo de alimentação terapêutica que se trata de atender pessoas que são intolerantes à lactose, ao glúten, pessoas que são diabéticos, pessoas que estão em tratamentos oncológicos. Então, o cozinheiro ele tem que realmente ter um conhecimento específico muito embasado, muito robusto, para ele poder também estar fazendo essa alimentação adequada. E é muito importante que ele também faça essa alimentação em parceria com o nutricionista, com o médico desse cliente. Então, os congelados terapêuticos, eles seguem uma orientação, né, que é a orientação do médico, no médico que faz o tratamento, né, nesse cliente, ou do seu próprio nutricionista, que vai dizer o que você pode ou não produzir para este cliente. Estes foram os 2 slides que eu trouxe para vocês, para poder abrir realmente a visão, para expandir o conhecimento e para poder dar uma visão assim mais ampla sobre as infinitas possibilidades que vocês podem para começar, para dar o pontapé inicial no seu negócio. Eu trouxe esses 2 apontamentos, né? Do microempreendedor, do pequena empresa e do personal que é especialista, do cozinheiro, que pode também começar do zero, simplesmente trabalhando a partir dos seus conhecimentos, da sua mão de obra, do seu produzir com excelência. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, compartilha. E eu queria também deixar aqui para vocês o contato para vocês poderem conhecer o meu livro Congelamento de Alimentos, Manual para o Dia a Dia. É um livro que eu escrevi em 2020, a forma correta de congelar os seus alimentos, de não ter perda, de não ter prejuízo. E, é claro, também tem uma parte aqui que eu falo sobre empreendedorismo feminino, empoderamento feminino. E é isso que eu desejo para todas nós. Cada vez mais empoderamento, cada vez mais autoconsciência e lucratividade. Se você se interessar pelo livro, você pode adquiri-lo, tá bom? Por hoje eu fico por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Namastê, força divina. Até a próxima.